Oi, gente. Desculpa a qualidade do vídeo, eu tá gravando a tela assim, desse jeito, mas é que eu tentei dos outros jeitos, eu sempre não ficava aparecendo alguma coisa. Daí eu resolvi gravar desse jeito assim, porque até eu descobri um jeito melhor, ia levar muito tempo e esse jeito aqui funciona. Então, talvez trema um pouquinho, mas acho que vai dar para entender. Então tá, como fazer certificados através de mala direta, tá? As duas coisas que você precisa são, primeiro, um arquivo do Excel com a lista de nomes para que você quer gerar o certificado, tá? E um arquivo em Word, que é o modelo do teu certificado, tá? Então, eu vou começar o vídeo pela parte do Excel, porque é a primeira coisa que vocês vão ter que trabalhar, tá? O vídeo vai ficar, talvez tem uns 15 minutos aí, mas acredite, depois com prática você consegue fazer isso em 5. O que precisa ter nesse arquivo do Excel? Eu preciso que as minhas informações estejam assim, em forma de colunas, tá? Porque é dessa maneira que o Word vai reconhecer as coisas que vão variar. Por exemplo, qual que é um campo que vai variar no teu certificado? É o campo do nome, esse vai variar com certeza. Então, eu preciso que os nomes estejam assim, numa forma de coluna, com uma primeira linha como cabeçalho, assim, né? O rótulo do que tem naquela coluna, tá? Então, isso tem que estar dessa maneira. Quando você faz o Google Forms, já puxa desse jeito, tá? Vem até com esse timestamp aqui, que é o horário que a pessoa respondeu, que não me interessa aqui no caso agora, né? Mas eu deixei só de exemplo, porque no Google, quando você faz um Google Forms, sai assim. Não sei como que vai sair no Eventbrite, mas, né, a gente dá um jeito para que ele fique dessa maneira. Então, uma coluna com o nome com o rótulo lá em cima, e você vai ter tantas colunas quanto de informações que vão variar no teu certificado. Então, por exemplo, outra coisa que varia no teu certificado é o nome da palestra que a pessoa participou, para o caso dos certificados individuais, ou o nome do módulo, para o caso dos certificados de módulo. Então, também tem que ter isso, o nome da pessoa e o que ela participou. Eu coloquei palestra 1, 2, 3, 4, 5, porque, enfim, não tem o nome das palestras, mas viria o nome completinho da palestra aqui, certo? Você pode também querer colocar no teu certificado o número de horas que a pessoa participou. Tipo, aquela palestra tem 2 horas, tal outra palestra tinha 7 horas. Pode ser que você queira colocar isso. Você também pode fazer uma coluna disso. É obrigatório? Não, não é. Para o certificado, o que é mais importante é o nome e o que ela participou, certo? Beleza. Se vier assim, ó, tudo misturado, módulo com palestra, você pode vir aqui, ó, classificar, botar um filtro, e daí você dá um classificar aqui, ó, seleciona, não, classificar de A a Z, por exemplo. Aí vai separar os módulos e palestras, tá vendo? Então, você pode dar uma classificada dessa maneira, se você precisar, tá? Mas só se você precisar, porque daí você já vai entender por que é interessante fazer isso, porque daí os de módulo, por exemplo, todo mundo que for de módulo, você não precisa usar esse campo, né? Porque você não varia o nome, né, do módulo, o módulo do nome é sempre o mesmo. Mas se for palestra, você pode separar as pessoas e fazer em 2 etapas, digamos assim. Primeiro faz o certificado de todo mundo que tem palestra, porque o nome das palestras variam, e depois faz o certificado de todo mundo que tem módulo, com um outro modelo, né? Já com o modelo do nome do módulo sem variar. Vai ficar mais claro depois que eu terminar de explicar. Mas tá, só vou tirar esse filtro aqui, porque não interessa pra gente agora. Também pode ter e-mail, se vocês quiserem, né? Eu coloquei algumas informações que podem aparecer, mas que não fazem muita diferença para o certificado. Eu coloquei aqui só 23 dados, porque eu peguei essa lista de um lugar X, mas você pode ter 2.000 dados, vai fazer a menor diferença, vai ser a mesma coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no Excel aqui, agora, percebam que para o certificado é muito importante que o nome esteja bem certinho, nesse formato assim, ó, o nome todo em minúsculo, só as primeiras letras maiúsculas, é importante isso. Então, a gente primeiro vai arrumar esses nomes, tipo, para não ter coisas assim nos certificados, com tudo em maiúsculo, para não ter coisas assim, com nomes em minúsculo no meio, tá? É interessante, se vocês forem tirar essa lista do Google Forms, eu acredito que não é, acredito que vocês vão tirar essa lista das inscrições, né, do Eventbrite, mas se forem, põe um aviso lá para que as pessoas preencham com o nome certinho, porque vai sair no certificado, porque poupa o trabalho de vocês. Mas não dá muito trabalho. Como que corrige isso? Eu vou criar uma coluna aqui, nome corrigido. Por quê? Porque eu sempre, para eu usar o meu Word lá depois, eu preciso ter essa informação aqui nessa primeira linha, do que tem na coluna, tá? Então, eu vou colocar aqui nome corrigido. E daí eu quero que todas as letras fiquem em minúsculo, com exceção das primeiras.
Então, eu vou usar uma fórmula. Eu vou escrever aqui, não sei se vocês já usaram fórmula no Excel, mas enfim, vou escrever aqui, igual, pri, ponto, maiúscula. Já apareceu aqui, ó, tá vendo? Eu escrevi só pri, ponto, já apareceu. Então, pri maiúsculo, vou dar 2 cliques aqui. Ele vai me pedir qual é o texto que eu quero colocar. Esse abre parênteses aqui, que é para eu colocar qual o texto que está nessa célula aqui. Então, só clico nela, fecho parênteses e dou um Enter. Pronto, apareceu todas as primeiras letras em maiúsculo, tá vendo? E daí eu vou fazer isso para todas as células. Obviamente que não vou escrever em cada uma, eu venho aqui nesse cantinho e só puxo a fórmula. Agora ficou tudo certo. Porém, quando eu clico aqui em cima, ó, tá vendo que eu tô clicando em cima da célula, daí se vocês olharem aqui, ó, aparece a fórmula, tá vendo? Por quê? Porque o que eu escrevi efetivamente foi a fórmula, e o que eu vejo aqui na célula é o resultado, tá? Como que eu transformo isso em texto? Eu venho aqui, dou um Ctrl C, copio tudo, venho aqui e colo como texto. Aí agora, quando eu clico, ela aparece texto, tá vendo? Não aparece mais a fórmula. Por que é importante isso? Porque depois lá para fazer o certificado no Word vai ser importante que o que esteja escrito aqui seja texto de fato, tá? E não fórmula. Então, arrumei. Mas ainda tem um porém. Tem esses da aqui, ó, da, do, que estão tudo em maiúsculo, tá vendo? Isso fica feio no certificado. Então, eu vou corrigir isso. Como que eu vou corrigir isso? Eu vou dar um Ctrl U, tá vendo? Ctrl U de único, né? Ctrl U. E vou vir aqui em opções, diferenciar maiúsculas e minúsculas, porque, né, eu quero que ele diferencie só os D, O, D, A que estão maiúsculos. Vou escrever espaço, D maiúsculo, O minúsculo, espaço. Por que um espaço antes e depois? Porque eu quero que ele pegue os do e os da, só que estão sozinhos, né? Que tem um espaço antes e depois, não um Aparecida, o da de Aparecida eu não quero que ele pegue, entendeu? Então, eu vou escrever espaço, D, O maiúsculo, O minúsculo, espaço, né? E daí vou escrever espaço, D, O, espaço, que é o que eu quero que ele substitua. E vou dar um substituir tudo. Só tinha um, né? Porque era poucos dados. Vou fazer isso com o da, sempre cuidando para não tirar os espacinhos, né? Do coisa. Vou fazer isso com o D, pode ser que tenha algum D, tem um espaço aqui, tem. D. Aí eu faço isso com os dos. Importante diferenciar maiúsculas e minúsculas, tá? Senão ele fica meio louco aqui. Das, será que tem das? Não tem. E des não deve ter também, mas sei lá, né? Eu gosto de fazer tudo certinho. Nem existe, né? Sobrenome com des. Mas enfim, coloquei tudo ali. Substituí tudo e agora ficou tudo certo. Do Carmo, de Lima, dos Reis. Tá vendo? Tudo certinho. Vou salvar. Importante é prestar atenção no nome do meu arquivo e aonde ele está salvo, qual lugar do computador ele está salvo, tá? É que eu já sei aqui, mas se vocês estiverem salvando, prestem atenção onde vocês estão salvando. Então, o nome do arquivo e quantas planilhas ele tem. Às vezes tem mais de uma planilha aqui, qual é a que você está usando? No caso meu só tem uma, mas se tivesse mais eu estaria usando esse aqui, Form Responses 1, certo? Então, prestar atenção nessas duas coisas. Salvo e fecho, eu tenho que fechar, importante. Fecho. Aí eu venho aqui e vou abrir o meu modelo do Word. Eu peguei um modelo genérico aqui, tá? Como eu já tinha feito a conexão do arquivo com o Excel antes, ele abre assim, ele pergunta esse negócio aí, deseja continuar, você pode dar um sim, vai dando um ok, aí ele vai te pedir para selecionar as fontes de dados de novo. Isso vai acontecer depois, tá vendo? Isso vai acontecer depois quando vocês abrirem uma segunda vez o arquivo. A primeira vez não acontece, mas a segunda vez acontece. E daí vocês vão selecionar o arquivo do Excel de vocês, de novo. Ele perde a conexão. E daí ele pergunta se é o Form Responses, né? Isso que eu estou mostrando aqui vai acontecer da segunda vez que vocês abrirem o arquivo do Word de vocês, tá? Então tá, aqui está o arquivo, certo? Então, da primeira vez que vocês abrirem, ele vai simplesmente abrir um arquivo genérico, né? E vai estar escrito assim... Vai estar escrito um nome qualquer que vocês fizeram no modelo de vocês aí, certo? Vai estar assim, né? Aí você vem aqui
o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é vincular esse arquivo do Word ao teu arquivo do Excel. É dizer para o Word que o teu arquivo do Excel possui dados que são importantes para esse arquivo. Como que você vai fazer isso? Você vem aqui em correspondências, selecionar destinatários, usar uma lista existente e vai localizar a tua fonte de dados. Ó, a minha fonte de dados é o lista, né, o arquivo lista. A planilha que eu vou usar é o Form Responses 1. A primeira linha de contém os cabeçalhos da coluna, deixa isso aqui checado e dou um OK. Pronto, está vinculado. Então agora o Word sabe que lá tem dados que eu vou usar. Quais dados? Esses dados de campo de mesclagem. Ó. Inserir campo de mesclagem. Aqui vai aparecer todos os dados. Ó. Timestamp, nome completo, horas, e-mail, nome da palestra e nome corrigido. São exatamente os nomes das colunas que eu tinha lá. Tá vendo? Então, ele sabe que esses campos são os campos que vão variar aqui. E daí eu vou dizer para ele só aonde vão ficar esses campos que vão variar. Então, aqui, ó, vai variar o nome da pessoa. Então, vou inserir aqui nome corrigido. Eu vou usar nome corrigido porque, obviamente, é o que eu corrigi, né? Vou tirar esse aqui, que era o só de exemplo, e vou deixar... Tá vendo? Isso aqui é um campo vinculado, um campo mesclado. Ele fica cinza quando eu clico em cima dele. Tá vendo? Por quê? Porque quando eu gerar um arquivo de mala direta, ele vai gerar vários arquivos desse aqui, sempre alterando esse nome, entendeu? Ó, se eu ver aqui visualizar resultados, ele vai me mostrar qual que é o primeiro resultado da primeira linha, da segunda linha, da terceira linha, da quarta linha. Ele está mesclando os resultados, tá vendo? E está aparecendo o nome das pessoas. Posso tirar aqui o visualizar resultados, porque não tem importância isso para mim. Posso fazer essa mesma coisa, isso aqui eu posso formatar, tá? De qualquer jeito que vocês queiram, tirar negrito, colocar negrito, botar em itálico, tirar em itálico. É a mesma coisa, tá? Como se fosse um nome qualquer. E eu posso incluir aqui outras coisas, por exemplo, eu poderia colocar aqui, certificamos que fulana de tal atuou como, participou da palestra, e daí campo, e daí eu insiro o nome da palestra, por exemplo. E daí ele altera exatamente com o nome da mesma linha, entendeu? Então eu posso inserir mais campos, posso inserir o campo nome da palestra, posso inserir o campo horas, posso fazer o que eu quiser, posso botar mais uma página aqui, colocar palestras participadas, carga horária efetiva, posso fazer o que eu quiser aqui, não tem importância, ó, eu posso colocar aqui horas, e daí coloco inserir um campo horas. Claro, vocês escreveriam uma frase bonitinha, né? Eu só estou dando um exemplo. Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. E sempre vão inserir o campo de mesclagem exatamente no localzinho que é para ir aquela informação que está lá do Excel. Certo? Certo. Aí dá um salvar aqui rapidinho. E daí, por último, o que você vai fazer é dar um concluir e mesclar, que é o que efetivamente vai fazer os teus certificados. Editar para documentos individuais. Você pode escolher se você quer fazer todos os registros da tua lista. No meu caso, eu vou fazer todos, que eram 23 só. Mas, eu não quero fazer todos, eu quero fazer do 1 ao 50 só, ou do 51 ao 101, porque, sei lá, a gente manda de 50 em 50 para as pessoas, não sei. Aí você pode escolher, tá? Eu só quero fazer do 1 ao 50, ou do 51 em diante, tá? Mas eu vou fazer todos. Ou só o registro atual, né? No meu caso, o registro atual é o 10, ó, aqui, ó. Deixa eu dar um cancelar aqui, ó. O 10, que é a Aline Tereza Goulart. Então, oi, Aline. Então, posso fazer só o 10. Mas no caso aqui, eu vou concluir e mesclar para documentos individuais todos. E daí eu dou um OK. E aguardo. Ele vai pensar um pouquinho. Quanto mais nomes você tiver na tua lista, 2.000 nomes na tua lista, mais ele vai demorar, tá? No meu caso, tinha 23 e já está pronto. Ele vai abrir um novo arquivo, normalmente chamado cartas 1. Normalmente ele é chamado cartas 1, tá? E nesse novo arquivo vai ter todos os certificados. Então, ó, primeiro certificado aqui da Aline, ela fez 3 horas, né? Isso aqui eu mesclei, então ficou aquela página. Opa. Depois vem o da Alicia, fez 5 horas, a Alicia, a Aline Pereira, e assim vai. Esse meu documento vai ter todos os certificados, tá vendo? Todos eles. Os meus certificados tinham 2 páginas, mas vocês podem fazer com uma só, enfim. Vocês fazem do jeito... A formatação não interessa. Interessa é onde você coloca os teus campos de mesclagem. E daí depois é só vir aqui, dar um exportar, criar um PDF, salvar em algum lugar, salvar aqui na área de trabalho.
Esperar um pouquinho, que ele também demora um pouquinho. Tá salvando aqui, ó, tá vendo? Ah, ele fez mais de... Ele fez 348 páginas, ele fez mais de 25 arquivos, porque eu deixei linhas em branco lá, provavelmente com alguma formatação. Sempre que tiver uma linha com formatação no Excel, ele vai entender que aquilo é uma formatação é uma linha de dados, tá? Então é bom deixar... Ó, ficou 586 páginas, porque ficou alguma formatação ali que eu esqueci de apagar, entendeu? Se ficar uma linha pintada de amarelo, ele vai, mesmo que não tenha nada escrito nela, ele vai achar que aquilo é um dado e vai gerar um certificado para aquela linha pintada de amarelo. Aí não vai aparecer nada escrito, quer ver? Ó, minhas últimas aqui eu não tem nada escrito. Ó, certificamos que ninguém, porque não tinha o nome, mas provavelmente tinha alguma formatação lá que eu esqueci, tá? Mas enfim, detalhes que vai pegando jeito com o tempo. Então, aqui fica tudo pronto. O que eu gosto de usar? Eu gosto de usar o PDF SAM daí, se vocês quiserem separar em um por um. Eu não separaria, mandaria todo mundo um arquivo só, com todos os certificados para todo mundo, e cada um separa o seu. Mas se vocês quiserem muito separar um por um, eu uso o PDF SAM, tá? Dá para usar arquivos, dá para usar softwares online para isso também, tá? Só que eu não gosto, eu prefiro esse aqui porque eu já tenho ele, porque eu uso ele para as outras coisas. Então, eu uso o PDF SAM e eu colocaria aqui, ó, dividir a cada 2 páginas, porque o meu certificado tem 2 páginas. E daí eu seleciono aqui para onde eu quero que ele salve e dou um executar aqui embaixo, ó. E daí ele vai dividir a cada 2 páginas e vai ficar um PDFzinho separado para cada um. Só que ainda assim eu teria o trabalho de ficar renomeando daí os PDFs com o nome das pessoas, né? Não acho... Ó, dá para botar um prefixo aqui no PDF, nos arquivos que ele gera, enfim. Isso aqui é uma outra etapa que eu não acho que é necessário. Por mim, eu mandaria, né, se fosse eu, mandaria os certificados, um arquivo só para todo mundo e a pessoa procura o seu. Mas, se vocês quiserem, fica aí a dica. O PDF SAM é um programa um pouquinho pesado, tá? Mas dá para instalar no computador aí. Se não, dá para também procurar algum software online, tipo I Love PDF ou qualquer coisa assim, que também faz isso, tá? E é isso, tá feito todos os certificados. O vídeo ficou com 17 minutos, mas com mais prática, vocês vão ver que dá para fazer em 10 minutos 1000 certificados, só se o computador de vocês travar, né? Porque às vezes, que nem eu falei, às vezes nesse passo aqui de concluir e mesclar, daí ele mescla para um documento novo, né? O teu modelo continua igual. Nesse passo aqui de concluir e mesclar, às vezes, se forem muitos certificados, o computador dá uma travadinha, mas aí você vai lá, toma um cafezinho e volta e ele faz. Beleza? É isso, então. Beijos e obrigada.